Alunos, vamos continuar aqui avaliando a interferência das forças intermoleculares no ponto de ebulição de substâncias. Temos agora aqui o exemplo 2. Temos duas moléculas de álcool, porém uma com um grupamento hidroxila e a outra com dois grupamentos hidroxilas. Suas massas molares são semelhantes. Se as duas moléculas apresentam hidroxila, hidrogênio ligado ao oxigênio, a força intermolecular presente nessa substância será a ligação de hidrogênio nas duas. Então aqui a gente já tem uma diferença em relação ao exemplo anterior. No exemplo anterior nós tínhamos substâncias com tipo de interação intermolecular diferente, e aqui nós já temos a comparação de substâncias com o mesmo tipo de força intermolecular. Então, qual dessas duas substâncias apresenta maior temperatura de ebulição? A substância seria o etanodiol, porque ele apresenta dois sítios para fazer ligações de hidrogênio, enquanto que o propan-1-ol apresenta apenas um sítio para fazer ligação de hidrogênio. Então, a quantidade de ligações de hidrogênio que o etanodiol consegue fazer é muito maior do que a quantidade de ligação de hidrogênio que o propan-1-ol consegue fazer. Se temos uma maior quantidade de forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio no etanodiol, para essa substância entrar em ebulição, precisa de uma quantidade de calor, uma quantidade de energia maior para romper essa maior quantidade de ligações de hidrogênio. E, consequentemente, o etanodiol vai apresentar a maior temperatura de ebulição. E aqui neste slide nós podemos comparar. A temperatura de ebulição do propan-1-ol é 97 graus Celsius, enquanto a do etanodiol é 197 graus Celsius. Uma diferença de temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então o etanodiol precisa de uma quantidade de energia muito maior para romper as forças intermoleculares, porque apresenta uma maior quantidade de ligações de hidrogênio devido a essas duas hidroxilas, enquanto que o propan-1-ol apresenta apenas uma hidroxila. Então, neste exemplo aqui, nós podemos concluir que quando estivermos comparando duas ou mais moléculas que apresentam força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, quanto maior for a quantidade de sítios que fazem este tipo de interação, maior será a energia necessária para romper essa maior quantidade de ligações de hidrogênio. Consequentemente, maior será a temperatura de ebulição da substância. Nesse exemplo 3 aqui, nós vamos continuar comparando substâncias que fazem força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Beleza? Aqui nós temos o ácido fumárico e o ácido maleico, que são isômeros. Os grupamentos estão dispostos em configuração trans, enquanto que o outro em cis. Os dois ácidos apresentam a mesma quantidade de hidroxilas, duas hidroxilas cada um. Como eles são isômeros, suas massas molares são idênticas. E será que teremos uma diferença no ponto de ebulição desses dois isômeros? Então vamos avaliar aqui. No ácido fumárico, ele apresenta duas hidroxilas que podem fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas iguais a dele. Quando uma molécula faz uma interação com outra molécula, nós chamamos essa interação de interação intermolecular. Já o ácido maleico, ele também vai fazer uma força intermolecular, ou seja, uma atração com outra molécula, porém, devido à proximidade dessas duas hidroxilas, elas podem fazer uma atração que nós chamamos de forças intramolecular, ou seja, uma força de atração presente
dentro da própria molécula. E esta força de atração intramolecular não interfere na temperatura de ebulição. A força que interfere na temperatura de ebulição são as forças intermoleculares, entre moléculas. Então, como o ácido fumárico apresenta apenas forças intermoleculares, e o ácido maleico apresenta também forças intermoleculares, mas também devido à proximidade dos grupamentos hidroxilas, ocorre a força intramolecular, nós podemos dizer que o ácido fumárico vai apresentar uma temperatura de ebulição maior por apresentar apenas coligações de hidrogênio do tipo intermoleculares. E aqui nós podemos ver a diferença. O ponto de ebulição do ácido fumárico é 287 graus Celsius, enquanto o ácido maleico é 202 graus Celsius. Com isso, podemos concluir que a quantidade de forças intermoleculares do ácido fumárico é muito maior em relação ao ácido maleico, porque devido à proximidade das hidroxilas, algumas das forças serão do tipo intramolecular, que não interfere na temperatura de ebulição. Por isso que eu tenho aqui um ponto de ebulição do ácido maleico menor. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar falando da interferência das forças intermoleculares no ponto de ebulição.